Foi bem longa, né? Como é que eu posso dizer? Não foi fácil. Mas eu vou tentar contar bem resumidamente para não passar muito tempo, ficar muito detalhado, né? Mas eu creio que os irmãos já dá para entender um pouco. Tudo começou, que eu vou começar do início, para a igreja entender como é as coisas de Deus, que não é como a gente quer, do jeito que a gente quer. Ano passado, Ano passado, um irmão da igreja, o Jorge, ele trabalha lá na M. Dias Branco. E ele falou: irmã, tá surgindo uma vaga de RH pra lá. Olha, dá pra mim, porque eu tenho experiência e já trabalhei lá. Aí preparei o currículo, tudo mais, tudo bem bonitinho. Enviei. Aí quando foi no outro dia, ele pegou e falou: irmã, o rapaz lá gostou, o chefe. Tá só no ponto de chamar. Aí, opa, fiquei animada. Mas pouco tempo eu recebo uma ligação, né, da minha pastora, né? E eu gosto de falar para quem realmente Deus usa, né? E ver para honrar também o vaso, porque tem aquele ditado que o vaso de casa não tem honra. Mas a gente nossa igreja, temos que honrar os nossos vasos aqui, né, na nossa congregação, né? Então, recebi a ligação e Deus falava: não é o tempo de tu pegar e trabalhar agora. Tu pediu tanto um filho, né? Teu marido está dentro de casa e tu vai abandonar, né? A gente sabe como é que é trabalho. Vai, passa o dia e as coisas ficam, né? E aí, eu me agarrei naquela palavra: não é o tempo de tu trabalhar. A porta que eu abri para ti, tu fechou. E eu fiquei: qual foi a porta que eu abri que o Senhor fechou? Porque quando eu morava aqui na Estrada Nova, para quem me conhece, eu trabalhava de venda, de pastel, salgado, essas coisas. E eu fiquei orando a Deus: Senhor, qual é? E aí Deus abre uma porta que não já sabe qual é a minha porta, né? Eu não parei a porta de venda, mas é porque tem umas coisas, né? Estou vendo aí como é, para me voltar novamente. Porque o pastor também foi usado. Coloca as coisas para vender, que Deus vai te honrar. Não importa o tanto que tu coloque, mas Deus vai te honrar. Isso em dezembro ele falando, pela live. E ali eu me agarrei e vou voltar, das minhas coisinhas tá tudo lá. Em brevemente estarei voltando com a venda de salgado, porque Deus abriu e eu não posso fechar. E aí a pastora falou sobre isso, para eu ser usada para não trabalhar, não era um tempo. Quando foi em dezembro, eu conheci uma mulher chamada Paula, lá perto de casa. E a gente conversando, e ela falou: sempre surge inscrição para trabalhar nas escolas. Bom, né? Mas é muito bom. Aí não é carteira assinada, né? Mas aí eu peguei, eu disse: pois pronto, quando sair esse edital tu me fala. E desde dezembro até o dia de hoje eu trabalhando, eu fiquei orando, pedi ao meu pastor para me ajudar em oração, a pastora, né? E ali ficando orando. Quando foi no início de janeiro, eu fiz uma semana aí de oração de campanha lá em casa, apresentando 3 propósitos. Um já cumpriu, que foi a minha porta de emprego. O outro dois estou esperando. Só que essa bênção, se eu ganhar, não vai ser para mim, vai ser para outra pessoa, para me abençoar ela. Porque é umas pessoas que eu considero, se eu pudesse, eu ajudava por demais. Mas quando cumprir a bênção, vocês vão saber quem é. E aí, eu peguei, pronto, fui me inscrever. Em fevereiro saiu o edital. Peguei e fui me inscrever. E eu deixei bem claro: Jesus, se for da tua vontade eu trabalhar naquele canto, seja feita a tua vontade, o Senhor vai fazer o reboliço naqueles papéis. E era muita gente, igreja, muita gente mesmo, mais de 100 pessoas, né, se inscrevendo ali. E em fevereiro saiu o edital, foi? Final de fevereiro, mais ou menos assim. E aí eu me inscrevi, aí fiquei esperando. Aí saiu o edital. E aí eu fui aprovada. Beleza, tranquilo, fui aprovada. Tá pensando que foi fácil? Não foi não. Teve levante. Contra meu ministério, que o Senhor me deu, contra a minha pessoa. Infelizmente teve levante.
Mas antes de eu receber a notícia que eu tinha sido aprovada lá no emprego, bem pertinho, teve um levante contra mim. E quando eu queria soltar a língua, porque às vezes a língua é solta, né? Mas a gente tem que pedir todo dia ao Senhor a misericórdia, porque então a gente pede a nossa salvação e a nossa bênção. E aí o Senhor falava, fecha a boca, que é melhor. Recebe pouco tempo a ligação, que tu foi aprovado. Eu olho aí, não dou gosto de Satanás de jeito nenhum. A gente acha que o diabo ele não sabe das coisas, ele é burro, é isso e aquilo. Mas ele sabe quando a nossa bênção está bem pertinho, porque Deus ele prepara tudo. E aí recebi a aprovação. Mas aí eu tive uma notícia que eu fiquei na fila de espera e tome mais um mês. Jesus, se for da tua vontade, me tira da fila de espera. E o pastor orando, e eu orando, né? E teve outro levante. Capeta, mas cai por terra, porque eu não perdo a minha bênção. E para você ver que é tão de Deus, igreja, na escola que eu trabalho, na creche, só tinha 4 vagas. E as outras eram 18. Eu trabalho de assistente de sala. Salário bem bom. E aí eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, se for da tua vontade, isso e aquilo não acontecer. E aí eu fui aprovada, né, para a honra e glória do Senhor. Tudo na base da oração, na base da direção do Senhor. E teve levante. E eram 4 pessoas. 2 desistiram. Era só 4 vagas mesmo. 2 desistiram. Exatamente a minha vaga e a vaga da outra serva do Senhor. Só que a outra serva do Senhor desistiu, né? Mas Deus abriu a porta para ela. Ela também estava em oração, desistiu. E aí eu fui. Tá pensando que quando eu entrei na escola foi fácil? Foi não, foi outro levante também. E ali, quando eu cheguei em casa, nas primeiras semanas que eu fui trabalhar, que eu comecei a trabalhar esse mês de abril, quando foi nas primeiras semanas, levante ali, eu já querendo desistir. E aí o Alonso pegou e me falou, rapaz, tu fez prova de Deus, tu pediu direcionamento de Deus, o pastor orou e tudo mais, e tu vai pegar e rebolar no lixo, vai vomitar no prato que o Senhor te deu, né? E eu ali, o Senhor me dá sustento, tem misericórdia de mim, faz o teu mover lá. Se é realmente para mim ficar lá, então tu trabalha lá nos vasos, nas coisas, né? E aí, a honra e glória do Senhor, graças a Deus, Deus tem me honrado lá na escola. Tem um projeto na escola de umas mães, e eu fui selecionada. Não é todas as mães que é selecionada para esse projeto. E aí eu fui selecionada. Deus está me honrando. Então não foi fácil, igreja. Não foi fácil. Então é o que eu digo a vocês. Tudo é no tempo do Senhor. Tudo é da forma que Ele quer. Se você está prestes a receber uma bênção, qual é a principal bênção? É a nossa salvação, que a gente não pode deixar de ter nenhuma vigilância, porque a qualquer momento a gente pode perder. Mas as bênçãos aqui da terra a gente tem que ter vigilância, seja no espiritual, seja no material. Então Deus tem me honrado, tem me abençoado. O que eu pedi, Ele está fazendo. E eu fiz eu não considero como um voto, mas eu considero, né, já foi falado aqui, até Deus me usou a minha própria boca, né, se tu fizeste algo, tu cumpre. A Vera também falou de voto, quem se lembra da Vera que ela pregou sobre voto, a nossa pastora, né, então Deus falava a todo momento aqui, eu sempre aflita, né, sobre aquele resultado, né, para me aquietar. E aí eu fiz um voto, já trouxe, já tá aí na minha bolsa. Como eu disse, eu não considero como um voto, mas eu me considero como um agradecimento ao Senhor. Porque não adianta a gente falar com a nossa boca e não cumprir com as obras, fazer, se mexer. É a mesma coisa de dizer, eu amo o meu pastor, e por trás eu maltrato ele, faço tudo de ruim com ele. Né? Não, a gente temos que agir com as nossas ações. E aí eu trouxe, né, já para entregar nas mãos dos pastores. O salário que eu recebo é um salário bem digno, né, para a honra e glória do Senhor. Né? Então eu trouxe, porque Deus vai multiplicar. E outra, eu ia esquecendo, a pastora fez a oração aqui domingo
sobre gente que ia receber multiplicado o dinheiro. E eu recebi meu dinheiro multiplicado. Aleluia, louvado Nas seja o teu contas do nome. Alonso, o Alonso é muito inteligente para fazer cima de conta, né? E aí eu ia receber um valor bem um pouquinho baixinho. Ia faltar uns 200, 300 reais. E eu recebi o valor cheio. Quando foi pela manhã, a bicha que trabalha na mesma escola comigo perguntou: e aí, teu dinheiro veio como? Teu dinheiro veio normal e tudo? Aí eu veio sim. Olha, o teu dinheiro venceu. Não, minha filha, foi oração mesmo, né? Aí ela ficou, o meu nem veio nos outros dias e tal. Pois é. Então ali meu marido me agarrou.